Muito bem, meu povo, sejam bem-vindos novamente ao canal Refúgio Teológico. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um livro chamado O Livro de Enoque. Um livro muito aí pelas redes sociais e principalmente pelo YouTube, é bastante comentado, né? Muitos canais têm falado sobre esse assunto. Nós hoje vamos abordar esse tema. Bem, a princípio gostaria de saber se você conhece essa obra, já ouviu falar sobre esse livro, né? Se você conhece algo sobre esse tipo. Mas a gente vai abordar esse assunto dentro da cosmovisão protestante, né? E observar que esse livro ele é uma obra apócrifa, tá? Um livro que é falso, não é inspirado por Deus, tá bom? Então, vamos fazer alguns comentários, algumas explicações, explanações a respeito do assunto. Mas muitos acreditam que trata-se de um assunto inspirado, né? Um livro inspirado. Porém, nós iremos constatar que isso é um grande absurdo e que nunca fez parte nem do Antigo Testamento, muito menos do Novo. Então, pense o seguinte: assim como existe essa obra, o livro de Enoque, existem centenas e centenas de outros livros que são apócrifos ou não. Tá? Vamos utilizar o termo apócrifo para obras no período aí pós-Cristo, né? Depois do ano, até mesmo do período de Cristo. E temos obras hoje em dia, aqui no século XXI, que também são obras que não têm inspiração divina, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, se enquadra nesse mesmo assunto, tá entendendo? Então, isso aqui existe grandes mistérios, grandes polêmicas, grandes assuntos sensacionalistas, né? A forma da comunicação que os canais que apoiam esse livro como algo sagrado, eles têm todo um marketing para, obviamente, iludir as pessoas. Mas a gente vai aqui trabalhar e dar uma resposta, né? Aos canais que aceitam esse livro de Enoque como algo divino, quando na verdade não é. Bem, vamos começar a princípio utilizando a carta de Judas, tá? Que foi um apóstolo aqui. Capítulo 1, versículo 14 e o 15, que muitos usam para justificar que isso é uma evidência, mas na verdade é uma evidência que contradiz o próprio livro de Enoque. Porque esse texto que Judas está utilizando não fundamenta o livro de Enoque de jeito nenhum. Fundamenta a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Então, não tem nada realmente que venha aí a fazer apologia ao livro de Enoque. É tanto que a gente vai ver aqui que, mesmo utilizando o Judas 1, 14 a 15, ele é interpretado como uma citação, na verdade, da verdadeira mensagem do livro de Enoque. Então, quando Judas utiliza essa profecia de Enoque, ele está falando sobre o verdadeiro Enoque. Então, é possível que, ainda que alguém atribua esse livro ao Enoque, do Gênesis, ou que existiu alguém com o nome Enoque que escreveu esse livro, não há evidência que comprove essa ideia, nem mesmo na carta de Judas. Na verdade, é o oposto, né? É o oposto. Então, veja só, observe o seguinte: o que nós temos em Judas é a citação do verdadeiro profeta do Antigo Testamento, conforme é o Gênesis capítulo 5, tá? A gente vai ver que é no capítulo 5 de Judas, de Gênesis 21 ao 24. Então, Judas menciona que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetiza que sobre a vinda do Senhor, com milhares de seus santos, para executar juízo sobre os ímpios. No entanto, perceba que é essencial esclarecer que esse Enoque não é o autor do livro, o livro de Enoque, também conhecido como primeiro Enoque, que é uma obra apócrifa, tá bom? Depois de ter esse contexto, essa introdução, a partir disso a gente vai poder trazer o conteúdo desse vídeo propriamente dito. Por quê? Porque o livro de primeiro Enoque, ou o livro de Enoque, foi produzido no período intertestamentário, ou seja, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, aproximadamente entre o século 3 e primeiro antes de Cristo. Essa obra não foi considerada canônica nem inspirada por Deus por nenhum dos apóstolos ou profetas, muito menos pela igreja primitiva. Então, por essas razões históricas, não foi incluído na Bíblia.
seja na tradição judaica ou na tradição cristã. Ou seja, então, aqueles canais que utilizam assim, a expressão o livro de Enoque foi proibido ou foi banido da Bíblia, ou proibido ou banido da Bíblia, dá a ideia de que ele fazia parte do cano, quando na verdade nunca foi incluído no cano. Então essa expressão proibido ou banido da Bíblia está completamente, historicamente, errada. É uma falsa construção da realidade. Tá? Então nunca, na verdade, o livro de Enoque nunca foi incluído nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Entende agora? Bem, então o conteúdo do livro de Enoque é profundamente místico, né? Cabalístico, e contém ensinamentos que divergem significativamente do que encontramos, obviamente, no Novo e no Antigo Testamento. Então, por esse exemplo, ele relata em detalhes que a suposta queda dos anjos, chamados vigilantes, que segundo o livro de Enoque, teria se rebelado contra Deus ao descer à terra e se relacionar sexualmente com as mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecida como os Néfres. Então, infelizmente, tem muitos pastores que vão acreditar nos Néfres de acordo com o livro de Enoque. Isso aí é um tipo de heresia, então muito cuidado com isso aí, tá? E antes de eu continuar aqui o vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe sua curtida, comenta aí se você gostou, se você não gostou, se você entendeu o assunto, não entendeu. E se você quiser nos ajudar, você pode acessar o nosso WhatsApp, você pode adquirir nossas obras, né? Seja em PDF, seja em impresso, fazer curso com a gente, tá bom? Compartilhando o vídeo e nos ajudando de alguma forma para que esse canal possa aí continuar existindo aqui, trazendo esses conteúdos, né? Que, obviamente, tá quase 700 vídeos totalmente aberto ao público, tá? Diferente de muitas pessoas, né? Que é algo fechado e que você tem que pagar uma taxa. Todos os vídeos é aberto a qualquer pessoa, protestante ou não protestante, se acredita ou não no que nós estamos dizendo, é um canal totalmente aberto. Porém, um canal que tenha uma confissão de fé explícita e segura, tá bom? Bem, então, essa narrativa, né, é controversa e estranha realmente dentro do próprio da teologia da escritura, onde não encontramos menção a tais eventos de forma tão detalhada e sensacionalista. O livro de Enoque mistura elementos mitológicos, extrabíblicos, apresentando uma cosmologia que se assemelha mais a lendas judaicas e persas do que ensinamentos bíblicos, né, tradicionais. Esse aspecto místico e fantasioso, né, torna o texto desconectado tanto no texto quanto no testamento. Então, assim, nós que temos um contato assim, no aspecto acadêmico, quando nós fazemos alguma comparação, não há. Tá? O livro de Enoque, sim, né? Não confunda aí o assassino de Judas, né? Sobre que ele fala sobre o Messias, né? Não confunda, tá bom? Então, portanto, o verdadeiro Enoque, mencionado em Judas, é aquele que viveu antes do dilúvio e foi notável por sua comunhão com Deus, sendo levado ao céu sem experimentar a morte. Este Enoque é elogiado por sua fé e justiça, mas não há nenhuma evidência de que ele tenha escrito o livro de Enoque, apócrifo. Logo, a citação de Judas refere-se a uma tradição oral ou uma revelação que não está relacionada de nenhuma maneira com o livro apócrifo de Enoque, tá bom? Então, ao considerar o livro de Enoque e outros textos apócrifos, é importante lembrar da advertência de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Se você abre sua Bíblia em Gálatas 1, 6 ao 9, ainda que o próprio Enoque, um anjo do céu, Firmino, Pedro, Tiago, anunciassem um outro evangelho, uma outra mensagem que dissoe, que não tenha nada, que não tenha fundamentação no Antigo e no Novo, essas pessoas fossem amaldiçoadas, sejam anátemas. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Então, nesse texto que a gente está pegando, ele vai exortar os cristãos a se afastarem de outro evangelho. O livro de Enoque aqui é um outro evangelho, então a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Mesmo que sendo pregado por um anjo ou um mensageiro, Paulo, obviamente, mostra a condenação
a qualquer ensinamento que dissoa a mensagem do Evangelho de Cristo, afirmando que aquele que prega um evangelho diferente deve ser considerado amaldiçoado, anátema. Então, o evangelho, né, a obra apócrifa de Enoque, é uma falsificação, né, não tem nada de inspirado por Deus, né, é uma outra interpretação, é uma outra teologia que não tem fundamentação bíblica nenhuma. Então, a gente pode concluir o seguinte, que o livro de Enoque não deve ser confundido com a escritura inspirada. Ele foi um texto produzido num contexto intertestamentário, cheio de lendas, fábulas, ensinamentos que não se alinham com a doutrina cristã. A verdadeira mensagem de Enoque, como mencionada por Judas, na carta de Judas, é uma profecia que aponta para o julgamento de Deus sobre os ímpios, e não para as especulações místicas, controversas, encontradas no livro de Enoque, que é um livro, obviamente, apócrifo, assim como muitos outros. Dessa forma, devemos manter a nossa fé fortalecida na Escritura, que foi divinamente inspirada e testada ao longo dos séculos, lembrando a vocês que sempre do alerta de Gálatas, para não nos desviarmos da verdade para seguir mitos, fábulas que não possuem base bíblica e sólida. Então, se você gostou desse vídeo, desse assunto, do conteúdo aqui, compartilhe nesse canal, tá bom? Então, essa é a nossa resposta contra o livro de Enoque, tá bom? Então, muito cuidado aí, pessoal. Então, não somente o livro de Enoque vai surgir, muitos outros que vão, e que existe já, desde já, né? Tentando afastar as pessoas do verdadeiro evangelho, tá? Então, muito cuidado aí, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos. Se você quiser saber mais sobre seitas, heresias, religiões mundiais, é só ter contato conosco pelo telefone. E a gente tem cursos aí, temos assuntos específicos para você poder aí se aperfeiçoar. Tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.